Bom dia, gente. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar esse trabalho. Ele é uma parte da minha dissertação de mestrado. Eu fiz o mestrado na UFAC, Universidade Federal do Acre, aqui no Brasil, e eu vou falar um pouquinho sobre os microhábitats que foram utilizados por fósseis em uma área de Campina Arana, aqui na Amazônia Ocidental. A distribuição dos organismos no meio ambiente, ela se dá por alguns fatores. E eu nomeei esses 3 fatores, que são os fatores abióticos, os fatores bióticos e os recursos naturais. E a distribuição ela vai acontecer, ela vai ocorrer de acordo com como os organismos vão usar esses 3 tipos, né, de fatores como recurso. E aí, né, falando dessa distribuição dos organismos, eu pensei em qual animal eu poderia usar para poder trabalhar isso, para poder verificar. E aí eu escolhi a família Pholcidae, que atualmente ela tem, né, 1.812 espécies distribuídas em 94 gêneros, e elas são muito bem estudadas do ponto de vista taxonômico, porém não tanto do ponto de vista ecológico. E aí, se a gente for colocar microhábitats ainda, acaba sendo tendo menos trabalhos, né, nessa área. E aí, nosso objetivo foi investigar se existia, né, a especificidade por microhábitats nessas aranhas da família Pholcidae. Aí aqui nós temos 2 fotos, que só um adendo, todas essas fotos são de minha autoria, a única que não é de minha autoria está lá com o crédito. E aí, a primeira imagem aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Essa primeira imagem aqui, ela é de uma aranha que a gente não conseguiu identificar, porque a gente não conseguiu coletar, mas ela estava associada à folha e ao tronco, uma folha de trepadeira e ao tronco, que era uma coisa que a gente não estava esperando. Aí, onde foram realizadas as coletas? Que eu falei, né, no texto, no título, eu falo que é uma área de Campina Arana. Nós coletamos na cidade de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre, Brasil. E aí aqui a gente pode ver que a área onde foi realizada a coleta é bem próximo à mata do aeroporto, que é uma região que é próxima da cidade, mas é relativamente bem conservada. E a Campina Arana Florestada, ela é conhecida, né, aqui na nossa região, porque é uma área de floresta onde o solo tem muita areia, não é a terra preta ou qualquer outro tipo de terra, né, que a gente possa pensar. É areia. E é até engraçado porque você vai pisando, você está sentindo que anda em dunas em alguns locais. É até difícil acessar algumas áreas porque é como se estivesse andando em duna, praia, alguma coisa assim. Aí aqui é uma fotinho, são 2 fotos, né, para ter uma ideia de como que é a área. Ela é relativamente bem preservada, a gente pode ver que tem uma árvore aqui que já foi cortada, ela não caiu naturalmente, ela foi cortada. E essa era a cara da região, né, de onde a gente estava coletando os dados. As coletas elas foram realizadas no ano de 2018, entre julho e setembro, e nós fizemos 13 parcelas, de 10 por 15 metros, né, foram retângulos. Fizemos um esforço amostral de 3 horas por parcela, e como que nós fizemos isso? Nós demarcamos a parcela, e aí fizemos a coleta diurna, e a busca foi por varredura e a coleta manual. A gente olhava, ia debaixo da serapilheira até a altura de 2 metros, que era onde a gente alcançava, para verificar se encontrava aranhas, e aí tomar as notas, né, de qual aranha era, e aonde nós coletamos, né, e aí eu anotei aonde ela foi encontrada, em qual foi o microhabitat que ela foi encontrada. Aí depois dessas coletas nós separamos, nós coletamos 228 indivíduos, sendo que desses 150 eram adultos, o que foi bem interessante, porque geralmente, né, essa proporção é de sempre mais jovens e menos adultos. Aí os microhábitats que eu anotei foram somente os que a gente encontrou aranhas. Eu não mapeei todos os microhábitats possíveis. E aí dentro desses microhábitats que eu encontrei as aranhas, nós tivemos a serapilheira, gruta no chão. Gruta no chão são buracos que podem ter sido cavados por animais,
árvores que caíram e deixaram aquele buraco, então a gente considerou como gruta no chão, raízes tabulares, bases de árvore, porque aqui, né, a gente tem aquelas grandes raízes tabulares, tem as raízes que são expostas, né, raízes aéreas, e tem as bases de árvore também, que são 3 categorias diferentes. Caules, fendas em árvores, porque algumas, principalmente palmeiras, tinham, né, as fendas, galhos suspensos, caule caído. Os galhos suspensos é porque teve mais de uma aranha que um pedaço de galho caiu, ficou pendurado, e a aranha estava lá fazendo a sua teia, né? Aí o caule caído e sob folha. Aqui foi um desenho esquemático que mostra mais ou menos os microhábitats, né? Aí tem esse daqui que é uma trepadeira, que também estava associado, a galhos caídos, folhas, tudo isso daqui fez parte, né, do nosso universo amostral. Aí, os microhábitats que se destacaram, né? Teve algum que se destacou? A serapilheira foi um dos que mais se destacaram, com 49,3% dos indivíduos que a gente encontrou ali. Sob folha, nós tivemos um pouco menos, né, 20,7%, e todos aqueles outros microhábitats que eu disse, né, anteriormente, eles juntos representaram 30%. Então, teve uma discrepância bem grande. Aqui que eu tinha falado das raízes aéreas, nessa imagem aqui dá para perceber bem, né, as raízes, e aí uma outra aranha que está associada a caule e a uma trepadeira, e aqui serapilheira embaixo, né, com alguns troncos caídos também. E aí, depois que a gente conseguiu, né, verificar essa divisão de microhábitats, nós queríamos verificar se tinha alguma categoria. E aí a gente conseguiu separar usando, né, alguns outros trabalhos. A gente separou em 3 categorias, que são os associados ao solo, os associados a estruturas espaciais e os associados à folha, ou folhas, né, como um todo. Aí a gente teve a serapilheira, só associada ao solo. Associado aos espaciais, nós tivemos, né, uma grande quantidade de microhábitats, que só a serapilheira, né, a gente separou, 49,3%. Os espaciais, eles entram, né, com 28%, e os associados à folha, 22,7%. Aí a gente usou essa separação para facilitar, né, para entender aonde cada indivíduo estaria dentro do universo amostrado. E aí, a pergunta que ficou foi, mas a serapilheira é tudo isso mesmo? Tem esse boom todo, né, dentro da família Pholcidae? Porque a gente encontra, né, animais em outros locais, mas deu quase metade do universo amostrado ali foi na serapilheira, mas o que aconteceu? A gente percebeu que existia uma população específica que ela estava num número muito elevado, e ela aconteceu, a gente pode afirmar aqui em padrão de mancha, porque eu coloquei 15 aqui, mas foram 13. Das 13 parcelas que a gente amostrou, elas apareceram em somente 3 dessas parcelas. E a gente fez em vários pontos do local de coleta, e elas só apareceram em 3 parcelas, e essas 3 parcelas que elas apareceram eram todas muito próximas umas das outras. Então, a gente pode dizer que essa população específica apareceu em padrão de mancha. E, com isso, né, acabou fazendo com que o número de indivíduos da serapilheira aumentasse. Se a gente tirasse essa população, que foi de Tibitia, eu vou até colocar aqui, Tibitia é um animal muito difícil de fotografar, e aí eu peguei essa foto emprestada do Uber, e aí se a gente tirar as Tibitias, a gente consegue ter uma distribuição mais homogênea em todos os microhábitats, isso falando de Pholcidae. Aí só aqui que eu não coloquei, nós encontramos, nesse trabalho em específico, 15 espécies, sendo, nós encontramos Tibitia, Mesa Bolívar, Metagônia, Litóporos e Psaboa. Foram essas que a gente encontrou
nas coletas, durante as coletas. E aí, microhabitat vai explicar a distribuição? A gente consegue explicar grande parte da distribuição dos organismos no ambiente usando o microhabitat, mas a gente não consegue explicar totalmente, porque a gente percebeu que, por exemplo, alguns indivíduos de litóporos, eles ficavam associados à serapilheira, faziam seus grandes lençóis, né, de teia, que o Everton falou lá na segunda-feira, das teias. Eles faziam grandes lençóis de teia, mas associados à serapilheira, enquanto outras espécies de litóporos ainda, elas faziam teias muito altas, tiveram indivíduos que a gente não conseguiu coletar, porque elas estavam acima de 2 metros e a gente não conseguia acessar a teia. Então, a gente consegue explicar uma parte da distribuição desses organismos, mas não dá para explicar totalmente. E aí a gente pode dizer também que algumas espécies ocorrem sim em padrão de mancha, que foi o caso da Tibitia, que a gente não tinha certeza, né, dessa informação, mas a gente conseguiu observar que pelo menos nessa área, nesse campo que nós fizemos, elas ocorreram sim em padrão de mancha. E aí algumas espécies apresentaram um certo grau de especificidade, que a gente só encontrou em um determinado extrato, né, somente no extrato inferior, na verdade, que também foram as tíbitias. A gente não encontrou nenhuma tíbitia acima de 50 centímetros, então elas estavam sempre ali associadas ao solo. E a gente pôde observar também, né, que se acontecem impactos no ambiente que alterem a estrutura da disponibilidade ali de microhábitats, isso pode impactar muito seriamente a distribuição dos bichos e, inclusive, levar à extinção local. No caso ali das tíbitias, que estavam localizadas num único ponto ali. Se acontece alguma coisa que atrapalha, elas podem ser extintas localmente, pelo menos. Isso é bem grave, né? Aí, só para a gente encerrar aqui, os microhábitats, eles são consideravelmente heterogêneos, né? A utilização de microhábitats, elas são consideravelmente heterogêneas dentro da família Faucidae, mas a gente precisa ainda ter uma sistematização melhor dessas coletas, né? Tentar fazer em outras áreas para conseguir ter dados mais robustos, né? Para fazer uma publicação bacana a respeito disso, porque realmente não tem nada. E com isso, a gente percebeu que é possível organizar uma metodologia para estudos especificamente de microhábitats e de uma distribuição de pequena escala. Porque quando eu fui fazer essa coleta, né, eu tive essa ideia de pensar, fazer isso relacionado ao microhabitat, e não tinha nada especificamente, nenhuma metodologia. Obrigada. Eu não tinha nenhuma metodologia específica, então eu meio que peguei algumas metodologias e fui adaptando para a nossa realidade. Então, seria bem interessante, né, a gente conseguir fazer uma sistematização e uma metodologia para isso. É isso, gente, muito obrigada. Eu não coloquei aqui todo mundo, né, mas eu queria agradecer aos meus colegas do Laboratório de Aracnologia da UFAC, agradecer à CAPES, que me financiou, né, nesse trabalho, e a organização por ter me dado a oportunidade de fazer essa apresentação oral do meu trabalho. Muito obrigada.